Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Daqui a algumas horas estaremos entrando em mais um novo ano. Creio que todos concordam que este ano foi um ano extremamente difícil. Muitas mudanças, adaptações, resistência ao novo e, infelizmente, muitas perdas. De fato, esta pandemia chegou de forma avassaladora e todos concordam que vai ser um final de ano bem diferente daquilo que a gente imaginava. Mas eu penso que nem tudo foi ruim, pois antes do início da pandemia causada pelo Covid-19, a maioria de nós tínhamos uma rotina e uma agenda sempre superlotada. Muitas pessoas, inclusive, já estavam pagando por isso através da sua saúde. Quem de nós não pensávamos em um descanso prolongado, em tirar férias, umas grandes férias? Mas para a maioria de nós isso era algo impensável. Então, de surpresa, chegou a pandemia e, com consequência, os lockdowns. De repente, a maioria de nós foi forçada a parar as atividades, a cancelar agendas. Como consequência, começamos a descansar bem mais, todos os dias. À medida que o nosso corpo e a alma ia se restaurando, nosso espírito passou a estar mais alerta. Muitos cristãos, inclusive, começaram a dedicar a vida à oração, ao estudo bíblico, à leitura das Sagradas Escrituras e, consequentemente, à meditação. Para muitos cristãos, essas atividades acabaram se tornando mais profundas e com bastante reflexões, por conta das restrições que iam aumentando cada dia. Como resultado dela, nós fomos descansando mais e mais por causa, literalmente, imposição das autoridades para realizar os afastamentos sociais. De certa forma, creio que Deus usou tudo isso para chamar a nossa atenção e despertar em nós, a sua igreja, aquilo que era, de fato, mais importante. Isso, creio que nos ajudou a focar naquilo que é essencial. E nós descobrimos, por exemplo, que o nosso trabalho não é mais importante do que a nossa família. De que a nossa agenda, atividade ou compromissos não são mais importantes do que a nossa própria saúde. E principalmente que o nosso lar não é aqui, mas nos céus. Sem dúvida, muitas pessoas passaram a eliminar a distração e a focar naquilo que era fundamental. Vamos ler a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 12. Vamos lá? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Segundo Tasker, se a volta do Senhor parece muito distante, ou se relegamos a um futuro tão remoto, que não exerça nenhum efeito sobre a nossa perspectiva ou a nossa maneira de viver, ficou claro que deixou de ser para nós uma esperança viva. É possível que tenhamos permitido que a doutrina da sua volta em glória
para julgar os vivos e mortos tenha sido abafada pelo ceticismo, ou se transformado em algo diferente. Talvez como a transformação gradual da sociedade humana por valores cristãos que parou de exercer qualquer tipo de influência em nossa vida. Veja, segundo Tiago, havia uma esperança viva e real que incentivava ele a prosseguir. Não importa a crise que acontecesse na sua vida, esta esperança era a volta do Senhor e que um dia ele estaria junto com seu Senhor nos céus. Observe que Tiago não tenta provar a doutrina da segunda vinda, nem anunciar, pois para ele a parousia era uma esperança viva para a igreja primitiva. Ele vai declarar enfaticamente sobre a iminência e a realidade dessa vinda, ou seja, da parousia do Senhor, como um motivo para os cristãos permanecerem firmes. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu quero, a partir desse texto que acabamos de ler, destacar 365 pontos. Você se assustou? Não, é uma brincadeira, tá? Eu quero só relacionar alguns aspectos sobre as nossas esperanças em tempo de crise em relação à nossa vida. Vamos lá? Tiago nos convida a sermos pacientes em relação ao futuro. Segundo o autor, existem dois tipos de paciência. O primeiro diz: sejam pacientes, está lá no verso 7, a parte A. Ou seja, não se apressem em retaliar ou vingar contra as injustiças cometidas contra você ou, quem sabe, contra a sua família, por homens maus, que ele mesmo descreve dos versículos 1 a 6. E a segunda, ele diz assim: sejam também pacientes. Está no verso 8, a parte A também. Ou seja, ele está falando sobre aceitar pacientemente a demora de Deus em relação ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos de nós somos imediatistas e queremos tudo para agora, não é assim mesmo? Mas, para ele, Tiago, devemos esperar no Senhor, pois ele tem o melhor para nós e ele sempre cumpre a sua promessa. Devemos sempre nos lembrar que a nossa salvação, hoje, está mais próxima de quando aceitamos a fé. Tiago, então, mostra ainda que precisamos renovar a nossa fé. Ele diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Versículo 8. A palavra coração aqui, ou cardia no grego, pode ser traduzida como o centro e lugar da vida espiritual. A alma ou a mente como fonte e lugar de pensamento, paixões, desejos, afeições, propósitos. Não o órgão coração. Para ele, a vinda do nosso Senhor deve ser uma grande fonte de esperança para os cristãos, mesmo em tempos de profunda crise, inclusive a que vivemos hoje em dia. A proximidade da vinda de Cristo serve como advertência contra o fracasso e a necessidade de consolidação da nossa constância e fé. Ele convida a ter uma vida de perseverança e dá como exemplo a vida de um agricultor. Para Tiago, ela é um sinal de perseverança, pois independentemente das circunstâncias e das dificuldades que enfrenta, seja ela falta de chuva, catástrofes naturais, epidemia de insetos, roubos e doenças, não importa, ele continua em frente. Tiago diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. O agricultor sabe que a continuidade da vida e do sustento da sua família depende dele continuar a cultivar a terra e não simplesmente olhar para o que aconteceu no passado, mas está convicto que o amanhã lhe reserva boas coisas. Ao que tudo indica, Tiago tinha em mente a ilustração sobre o plantio e a colheita tirada na experiência da Palestina nos seus dias.
o cultivo e a colheita dos grãos na Palestina, ou seja, o grão era plantado no início de outono ali e recebia a chuva temporã ali no final de outubro. Por fim, ele recebia a chuva seródia em março, abril, pouco antes de estar maduro para a colheita. Ou seja, durante todo esse tempo, o agricultor precisava esperar pacientemente pela colheita. A razão da sua paciência é a sua esperança, confiante de que a terra vai produzir frutos. Da mesma forma, para Tiago, ele nos chama a atenção que precisamos olhar para o nosso tempo e viver com a perseverança, crendo que tudo isso vai passar, que Jesus vai cumprir a sua promessa, que ele vai voltar. Ele mostra também a importância de estar em comunhão e harmonia com as pessoas. Ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Está lá no verso 9, a parte A. O foco aqui está na paciência com os da igreja, ou seja, uns com os outros. Alguém escreveu, certa feita, o seguinte: caminhar em amor com os santos de cima será uma maravilhosa glória, mas caminhar com os santos aqui embaixo, bem, isso já é outra história. Na verdade, Jesus nos advertiu quando disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Sem dúvida, essa pandemia mostrou como os relacionamentos estavam fraturados, precisavam ser tratados, haviam rachaduras, famílias que não se conheciam mais, pais e filhos, marido e mulher, e por que não dizer, às vezes até dentro da própria família, pai, mãe, irmãos, e às vezes até dentro da própria igreja. Na verdade, em nossos relacionamentos, a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Tiago declara dizendo assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Debaixo da pressão das circunstâncias, há uma tendência de se falar explosivamente e se usar o nome de Deus em vão com juramentos precipitados e irreverentes. A vossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Paulo diz lá isso em Colossenses 4 e 6. Da mesma forma, também nos nossos relacionamentos dentro da família, precisamos estar alinhados, em comunhão, precisamos estar amando uns aos outros e conhecermos, sabendo que estamos nos preparando para aquele grande dia. Ele mostra ainda que todas as pessoas sofrem, inclusive o justo. Olha o que ele diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Está lá no verso 10. Esta percepção vai de encontro contra a teologia de que não precisamos sofrer. É interessante destacar que durante a pandemia, os profetas da cura, das bênçãos, dos milagres, deixaram de aparecer, sumiram. Quase não se ouve falar. E por que não dizer até, eu estou rindo porque chega a ser uma ironia, muitos deles foram acometidos até pelo Covid, não é? E, enfim, mostrando que essa teologia que se prega, que se anuncia, que se exalta nos púlpitos, não tem a ver com as Escrituras. Se olharmos para os grandes personagens das Escrituras, como Jó, Paulo e o próprio Jesus, veremos que todos sofreram. Tiago provavelmente tinha as palavras de Jesus em mente: bem-aventurado sois vós quando perseguirem por minha causa, exultai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Tiago nos lembra, então, do nosso privilégio de testemunhar, bem como do nosso sofrimento. Se sofremos por Deus, estamos em boa companhia. Se sofremos com Ele, assim como Jesus sofreu, também reinaremos com Ele, entendeu? É importante destacar isso. Saiba, porém, que Deus sempre nos recompensará.
Ele diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e é misericordioso. Está lá no versículo 11. Precisamos entender que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Entender ainda que devemos ser perseverantes em situações de crise, porque há um tempo para tudo. Nada, olhe bem, nada é para sempre. Seja felicidade, seja sofrimento ou injustiça. Saiba que o juiz já está às portas. Está lá no verso 9, parte A, Tiago diz isso. Muitos cristãos, ao verem a corrupção se alastrar, os males desta vida avançando na sociedade, perguntam se vale a pena ser correto, servir a Deus. Precisamos ter em mente, meu amado, que o retorno de Cristo está próximo. E como o juiz de todos os homens, ele vai julgar as pessoas. Portanto, não devemos assumir o papel de julgar os outros, quer seja de fora, quer seja de dentro. Mateus 7, 1 ao 5. Lembre-se, há um tempo para todas as coisas que estão debaixo do céu. Por final, uma coisa ninguém detém, é a inexorável marcha do tempo. Ele não espera nossas decisões ou indecisões, nossas certezas ou indagações, e até mesmo essa pandemia para que adotemos postura para sermos felizes. Ele passa e não podemos mais recuperá-lo. Apenas podemos aprender com ele. Muitos estão vivendo um tempo de grandes expectativas, de felicidade, outros de decepções, de falta de esperança com relação ao futuro. Talvez toda essa incerteza resulte porque muitos de nós nos esquecemos onde está a nossa verdadeira esperança. Saiba que ela não está neste mundo e nem tampouco nas suas posses ou riquezas, mas sim nos céus. Hoje, convido você a se regozijar, pois Deus começou em você uma boa obra e Ele está aperfeiçoando a cada dia. Por isso é importante parar alguns instantes, alguns minutos, quando esse ano ainda não terminou, para quem sabe, pensar nas bênçãos que recebemos de Deus e, assim mesmo, agradecê-lo. Por fim, estamos fechando mais um novo ciclo da nossa vida e devemos aproveitar esta oportunidade e renovar as nossas esperanças, porque o futuro não espera. Saiba que as perdas e ganhos que nós tivemos durante este ano, nesse período da pandemia, foram os nossos maiores professores. Na verdade, nem tudo na vida é flores, como prega a teologia da prosperidade ou esses arautos de uma teologia que está distorcida das Escrituras. E graças a Deus por isso, porque se não fosse as dificuldades e as lutas que passamos, nós não teríamos aprendido tantas lições. Eu não sei você, mas eu sinto que o meu ministério tem mais impacto agora do que antes. Por mais que eu ache que tenha tido perdas, porque eu tenho estado mais focado agora do que estava tempos atrás. Até esse presente momento, a minha decisão é não voltar àquela rotina. Se lembra da agenda lotada, cheia de atividades, depois do Covid, né? Eu espero que você tenha a sensatez de focar naquilo que é essencial. Porém, mais do que nunca, precisamos, como igreja, estarmos unidos para vencermos essa difícil batalha, pois juntos somos mais fortes. Eu quero crer que tudo isso vai passar e que lá na frente nós vamos glorificar a Deus por tudo que aconteceu, seja
de grandes conquistas e seja também de perdas, porque saiba, Deus tem sempre para nós, para mim e para você, para a nossa família, o melhor. Que Deus te dê um ano de 2021 cheio de bênçãos e realizações para você e para a vida da sua família. Eu ainda convido a você a se inscrever no canal. É rápido, é fácil, é só clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, acione também o sininho para receber futuras publicações. E não deixe de compartilhar com seus contatos pessoais, nas suas redes sociais, este canal, para que mais e mais pessoas possam receber essa palavra. Vem comigo, fique na paz. Deus te abençoe.